Meu amigo vascaíno, agora faltam aí uma semana para o fechamento da janela. E o Vasco deixou para a última hora, tá todo enrolado aí, sem nenhum tipo de critério para as contratações. E o que está me preocupando muito, né, que a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro. E os clubes que estão lá embaixo estão vencendo, como foi o caso do Atlético Goianiense ontem e também do Fluminense. E o Vasco precisa de uma vez por todas somar logo esses 45 pontos. A gente vai falar muito aqui sobre as negociações de Luan Pérez e também de Benjamin Garé, isso mesmo, jogador lá da Rússia, que o Vasco fez uma proposta. A gente tem um status finais com relação a essa situação desse atacante. Vamos falar aqui sobre a saída de jogadores e hoje, na finalização aí da preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense, a gente teve uma reviravolta, a gente teve aí uma baixa, perfeito? Bom, a gente vai passar tudo para vocês, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, Vasco da Gama e Atlético Paranaense, primeiro é pensar no Campeonato Brasileiro para depois a gente pensar aí em Copa do Brasil. O Vasco finaliza, hoje está finalizando agora na parte da manhã, a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense no estádio de São Januário às 21 horas. E a gente teve algumas novidades aí. Bom, segundo o informativo que a gente tomou conhecimento na parte da manhã, o Léo Pelé realmente deve ser poupado, tá? Dessa partida aí, por conta da imagem dele. Estou muito curioso para ver como que vai jogar Maicon e João Vitor nessa zaga, dois destros. Bom, a reviravolta que a gente teve é que a gente imaginava que o Felipe Coutinho fosse pelo menos relacionado para esta partida. No entanto, não será dessa vez ainda que o Felipe Coutinho será relacionado. O Felipe Coutinho não vai para o jogo, perfeito? Mas é a única baixa aí que a gente deve ter, além, né, dos desfalques aí, que é o Jair e o Paulinho, que já voltam a treinar em outubro, perfeito? Então a gente espera aí que para o jogo aí da Copa do Brasil na quinta-feira, o Coutinho já esteja ok para poder retornar, perfeito? Muita expectativa ainda nessa situação aí do Felipe Coutinho. Sobre a situação aqui de saída de jogadores, perfeito? Galdames e Rossi, né? Esses jogadores devem ficar no Vasco da Gama. É difícil imaginar que o Vasco da Gama arrume uma situação de despedida desses jogadores ou até mesmo de rescisão, faltando apenas 7 dias para o fechamento dessa janela. Assim como a situação do Ryan, acredito que o Ryan deva ficar no Vasco da Gama, porque é muito difícil de fazer uma operação internacional em uma semana, tá? Então, com relação à Barca, provavelmente já está fechado. Bom, agora vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforços aqui no Vasco da Gama, perfeito? Bom, o seguinte, a gente passa aqui duas situações. Primeira situação do atacante, né, Benjamin Garé. Hoje saiu na parte da madrugada no GE que o atacante do Krylia Soretov, esse é o nome do time da Rússia, né? Parece até brincadeira de mau gosto.
o Vasco fez uma proposta para essa cereja, tá? Hoje, na parte da manhã, a gente já tomou conhecimento que a proposta do Vasco pelo atacante Benjamin Garé, do Krylia Zoritov, foi aí rechaçada. O clube russo não aceitou a proposta do Vasco. Esse jogador viria para ser a sombra ali do Vegete no ataque. A gente não sabe de onde que o Vasco tira tantos nomes desconhecidos, certo? E a situação para a zaga. O Vasco da Gama formalizou, segundo a Rádio Tupi, uma proposta pelo Luan Pérez, tá? Pelo Luan Pérez, do Fenerbahçe. Proposta até junho, o empréstimo do Luan Pérez. Jogador que é zagueiro pelo lado esquerdo, joga também de lateral esquerdo, perfeito, e é essa situação, pessoal. O Vasco da Gama, acho que o Vasco tinha que aguardar essa negociação mais tardar até terça-feira, envolvendo aí esse jogador, para que a gente tivesse aí nada mais, nada menos do que o desfecho aí dessas negociações, perfeito? A luz, a energia acabou, né? Mas o seguinte, para a gente finalizar aqui, desculpa, né? Mas para a gente finalizar aqui, é importante que o Vasco faça essas contratações o mais rápido possível. É imprescindível. Se até terça-feira o Vasco da Gama não tiver efetivamente um desfecho nessa situação envolvendo o Luan Pérez, o Vasco tem que ir na Série B, e contratar pelo menos zagueiros, tá? Tem um zagueiro do Novo Horizontino que é bom, né? Enfim, algo da Série B, sim, da Série B. Porque essa situação da zaga do Vasco da Gama tá meio que tragédia anunciada. Além do Léo não viver uma boa fase, o João Vitor e também o nosso Maicon tem problemas físicos. Eles possuem problemas físicos. Então é essa situação, pessoal. Vamos ficar na torcida para que dê tudo certo, mas na minha opinião é uma grande decepção aí essa janela do Vasco da Gama aí. Perfeito? Bom, o seguinte, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!